Então, por isso nós nos alegramos, porque Dom João Santos Cardoso está chegando à terra. Muito obrigado. Temos aqui Serra do Feiticeiro, Lajes do Cabugi, fauna inigualável, flora temos aqui. Teu povo agradece a fortaleza que existe em cada natural desse sertão. Um povo bravo, insistente que não chora, dedicando seu amor a esse chão. Tens agora a esperança pro futuro, com amor.
paróquia, o padre Francisco de Assis, com o vigário paroquial, o padre Antônio Roberto, assim também o Monsenhor Jailton, que é o vigário episcopal desta região, o Monsenhor Aerto, que se encontra conosco na organização desta visita pastoral, e os demais presbíteros que estão aqui presentes, os párocos desta região. E a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, não há palavra para expressar tamanho acolhimento. Recordo as palavras do nosso Senhor, que fala: quando vocês chegarem, Ele enviou os discípulos em missão. E a recomendação dada... Acho que é melhor no salão, que o pessoal participe um pouco mais e usa até o microfone colocado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom João, Realizamos este brasão como uma expressão simbólica da fé que nos move
e da teologia que nos orienta, da história e da identidade de nossa comunidade paroquial. Sua estrutura divide-se em 3 campos, harmoniosamente entrelaçados, cada qual portador de significados que evocam nossa devoção, nossa terra e nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro campo, situado à destra, esquerda do observador, encontra-se o azul profundo, sinal da pureza intocada da Santíssima Virgem. Evoca seu manto e sua ternura, bem como nos remete à eternidade celeste que alejamos. Sobre este fundo repousa um programa mariano em ouro coroado de glória. O dourado, por sua vez, remete à realeza de Maria, proclamada Rainha do céu e da terra, e particularmente reconhecida como Rainha desta cidade. Também evoca a nobreza da fé que ela personifica. Nesse espaço simbólico, a comunidade reconhece a presença materna da Imaculada, Rainha do Mundo, e acompanha e sustenta o itinerário de seus filhos na fé. O segundo campo, situado à sinistra, apresenta o vermelho flamejante, símbolo do amor ablativo, levado até as últimas consequências do sangue redentor de Cristo, vertido para a salvação da humanidade, e do testemunho heróico dos mártires, seus imitadores. Neste fundo ardente sobressai a figura do pelicano branco, símbolo antiquíssimo, cristológico, que, segundo a tradição, fere o próprio peito para alimentar seus filhotes com o próprio sangue. Assim também o Senhor se entrega na Eucaristia, doando-se inteiramente por amor. A alvura de sua plumagem representa a pureza e a inocência do que se doa. O Cordeiro de Deus, que relembra que todo sacrifício divino brota do amor incondicional. Ainda em argento, prata, cor simboliza a simplicidade e a verdade. Sobre este fundo ergue-se em verde o pico do Capugi, marco geográfico distintivo de nosso estado. Erguendo-se majestoso em território angicano, o pico ultrapassa sua condição geológica e torna-se ícone da história concreta, da identidade do povo que o circunda. Assim, a fé que professamos não se separa de nossa história, mas se enraiza no chão em que vivemos. Como sugere o verde que, em parte, o reveste. Importa recordar que a atual paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que hoje abrange os municípios de Lages, Caiçara e Pedra Preta, pertenceu à freguesia de São José dos Anjinhos até 1921, fato que aprofunda ainda mais os vínculos históricos e espirituais que nos ligam a essa terra marcada pela fé. Na retaguarda do escudo ergue-se a cruz processional em ouro, sinal primeiro da igreja e peregrina e testemunha. Nela está contida a certeza da vitória pascal e da redenção universal. É sobre essa cruz que ressoa com força renovada a promessa do Salvador: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Por fim, um listel de prata sustenta o conjunto heráldico, contendo em letras negras o nome da paróquia e sua data de criação, verdadeira assinatura visual da identidade eclesial de nossa comunidade, que nasceu, se organiza e caminha sob a luz de Cristo e a sombra protetora da bem-aventurada Virgem Maria. Desta maneira, excelência, cada cor, cada linha e cada figura presente no brasão unem-se em harmonia para constituir não apenas o símbolo oficial, mas uma verdadeira profissão de fé, memorial do que somos, proclamação do que cremos, um sinal visível da esperança que nos anima a viver e a anunciar o Evangelho em nossa realidade concreta. Assim, temos a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência Reverendíssima a presente descrição e fundamentação simbólica do novo brasão paroquial, juntamente com sua representação visual. Rogamos humildemente e se digne de conceder sua bênção e aprovação, como
como sinal de comunhão eclesial e expressão de paterna solicitude sobre esta porção do rebanho e sobre a luz do Evangelho, minha auxiliar da Santa Mãe Igreja, com filial respeito e estima em Cristo e Maria. Algumas bandeiras de nossas capelas, representantes de nossa comunidade. A bandeira da capela. Acolhamos a bandeira. Acolhamos a bandeira da capela de São Francisco de Assis, na cidade. A bandeira da capela São Pedro, a bandeira da capela do Divino Sagrado Coração de Jesus, Senhor. Acolhamos a bandeira da Igreja Primitiva de São Sebastião, a bandeira da Capela de Santa Teresa, a bandeira da Capela de Nossa Senhora Aparecida, Fazenda, 1922 a 1938, primeiro padre nomeado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Senhor Vicente Lino. Os que desejam enriquecer, caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos. Observe, os queridos irmãos e irmãs, seminaristas que me acompanham, o excelentíssimo senhor prefeito Felipe Ferreira, agradeço a paciência que de manhã nós estamos nesse momento. Assim também a excelentíssima senhora prefeita de Caiçara do Rio do Vento, a Conceição de Roupas. Nós somos tomados em pastoral, heroicamente, que é o momento aqui presente conosco, gratidão por essa solidariedade. O excelentíssimo senhor prefeito de Pedra Preta, Luiz Antônio, com a graça de Deus, amanhã estaremos lá, conhecendo aquela comunidade que faz parte aqui dessa paróquia. O excelentíssimo senhor deputado federal Benes Leocádio, senhora vice-prefeita, que nós devemos acolher a nossa pastoral. É Jesus, o bom pastor, que visita o seu povo através dos seus ministros. É um tempo de graça que nos é concedido. Não é bom que nós deixamos a graça de Deus passar na nossa vida. Não, devemos agarrar. E dessa forma a visita constitui para nós um verdadeiro Pentecostes, no qual o Espírito Santo, ou através da qual o Espírito Santo de Deus, renova a comunidade paroquial, renova a Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, recebe, Senhor, na mesa santa que preparamos, mãos que
Fazer isto em memória de mim. Também seja um sacerdote, mas tenha a plenitude do grau do sacramento da obra. Obrigado por estar entre nós. A sua vida é um dom de Deus para a nossa comunidade paroquial. Eu gostaria de, terminando essa jornada tão intensa, é verdade que o senhor está cansado, porque o senhor chegou tarde ontem, logo cedo estava aqui. É um homem com muita saúde e força. Eu queria pedir para ele uma calorosa salva de palmas. Sinta-se em casa. Vamos amanhã à Pedra Preta, logo cedo, às 8h. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunde em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E mais algumas outras pequenas menores, como vasectomia, mose, isso aqui ainda é raio-x. Ainda é eu quero falar de cirurgia na criança, né? Aqui com uma criancinha interna. Começar a receber recursos, nós vamos pleitear recursos federais. Quantas vezes necessário histórica, o município tem que Tem que segurar o Aí a bancário. gente vai apresentar uma produção de serviços para ficar bloqueado. Eu começo esse mês. Esse já tem mais na questão. 798. João, é importante registrar isso. Até primeiro, né, acho que há um
Caiçara, Pedra Preta e vários outros municípios que estão direcionados para lá, para que essas cirurgias ocorram. Quando a gente fala de parto, aí o sofrimento é muito maior. As nossas gestantes, tá? Temos aqui enfermeiras que sabem muito melhor o que eu estou dizendo. O sofrimento de entrar numa ambulância dessa com uma enfermeira e sem saber aonde vai conseguir ser acolhido. A gente trouxeram até aqui em relação ao parto. É maternidade. E aí, deveria ser mais tempo de trabalho, temos o pré-natal, temos o parto, e programados que aconteceram aqui. E eu peço oração do Senhor, da igreja. Nossas intenções, elevando a Deus a nossa oração, uma oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, cujo Filho, por virtude do Espírito Santo, curou nossas fraquezas e enfermidades, e enviando os discípulos para pregar o Evangelho, ordenou-lhes que visitassem os doentes e cuidassem deles. Concedei que todos aqueles que aqui chegarem, buscando pronto atendimento, sejam recebidos com toda a afabilidade e tratados com toda a disponibilidade pelos médicos, profissionais de saúde e seus auxiliares, para que está empenhada a administração municipal. Mas essa decisão depende de termos sacerdotes. A Diocese e a Arquidiocese de Natal tem muitos padres, mas ainda não temos o número suficiente de ter, por exemplo, um padre ali para Caiçara do Rio do Vento, de forma que devemos melhorar a equipe que se encontra aqui em Lages, aqui dois padres, Padre Antônio Roberto e Padre Francisco de Assis, que o povo está muito gostando. Então se trata então de ampliar talvez essa equipe aqui que se encontra em Lages para assistir bem o nosso povo. E aí o futuro está nas mãos de Deus. É dinamizar o catolicismo. A paróquia tem uma liturgia muito atuante. Pude ver a ação litúrgica através dos cantos preparados com muito bom gosto. E a liturgia é bastante participativa, é um ponto forte, né? Porque realmente a liturgia é o coração da nossa igreja. É onde nós podemos fazer a própria experiência do mistério de Deus, o mistério que nós celebramos, que nós vivemos. Assim também uma ação pastoral, uma ação social, que começa a crescer. E tudo isso são elementos que nos mostram a vitalidade da paróquia, aqui com sede em Lages, mas também nesses municípios que constituem, como Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta. A segunda pergunta da comunidade. Na sua visão, quais são os pontos fortes que que a nossa comunidade demonstra? Acho que já quase respondeu. Eu já penso que já respondi. Se trata, portanto, da gente potencializar esses pontos fortes. A preocupação que nós temos lançado para toda a diocese, que é preciso a gente potencializar a missão. A missão continua sendo um grande apelo nosso. O mandato que Jesus deu aos seus discípulos de levar o Evangelho a todas as pessoas deve estar no nosso coração. É a missão na cidade, e é preciso hoje estar na cidade, mas também usar a linguagem que a cidade entende. Hoje nós vivemos numa grande cultura, numa grande aldeia. O mundo hoje é uma grande cidade. Com a internet, todos estamos interligados. Por isso é preciso estar na cidade, evangelizar a cidade à luz da cultura urbana, dessa nova mentalidade. Missão. A outra grande urgência é a missão digital. Nós temos um grande hoje aliado para a divulgação do Evangelho. Justamente as redes digitais, aqui os blogueiros, é um exemplo disso.
E nós temos que também estar presente num ambiente digital. E devemos ter missionários digitais. E a paróquia aqui tem potencialidade da PASCOM. Eu vejo muitos jovens vestidos com a camisa da PASCOM. E é preciso tornar os pasconeiros também missionários digitais para produzir conteúdos, assim também nós podemos evangelizar. Um grande apelo para nós é a família. Precisa de uma pastoral familiar consistente. Veja que claramente a presença das famílias aqui na paróquia, dos casais. E a evangelização da família hoje é uma urgência devido às grandes transformações que a família passou e está atravessando, os desafios que a família está atravessando, como também a juventude. Uma outra grande preocupação que eu vejo que é uma potencialidade, que é a sensibilidade para o trabalho social, a caridade. Não podemos perder de vista a sensibilidade que Jesus Cristo teve em relação aos pobres, aos necessitados, aos doentes, aos desabrigados, ao estrangeiro. E a ação caritativa da igreja, ela também deve ser expressiva. São Paulo, quando ele se converteu, foi visitar os apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos acolheram Paulo e pediu a ele alguma coisa, não colocou nenhuma condição, mas que ele não se esquecesse dos pobres, ou seja, de não perder de vista o cuidado com as pessoas mais fragilizadas. Então, vejo que a paróquia tem essa potencialidade e o apelo que nós lançamos para toda a diocese nesse momento é isso: missão na cidade e no mundo digital. Missão juvenil, missão familiar e a ação sócio-transformadora, especialmente ampliando o serviço caritativo. Mais uma pergunta da comunidade. O que significa a prática de sermos igreja em saída, como o Papa Francisco pregava? Essa pregação do Papa Francisco continua atual. A igreja em saída é uma igreja missionária. Quando o Papa Francisco lançou na Evangelho Gaudium essa expressão, igreja em saída, ele tinha aqui na sua memória o documento de Aparecida. O documento de Aparecida lançou o desafio para que a igreja estivesse num estado permanente de missão. Que, de fato, a igreja não existe para evangelizar. A missão é aquilo que caracteriza a igreja, porque a igreja não é uma entidade não governamental, não é uma entidade filantrópica, mas é uma instituição divina que Nosso Senhor quis para a missão, para evangelizar. A igreja em saída, por isso, é uma igreja que não fica fechada em si mesma, nas próprias paredes. O povo gosta de usar uma expressão na sacristia, mas é que abre as portas para poder justamente acolher as pessoas e abre as portas para ir ao encontro das pessoas. É preciso ir ao encontro das pessoas. É preciso que os nossos católicos sintam a presença da sua igreja. Os dados censitários mostram sempre a cada ano que há uma queda dos católicos, do número das pessoas que se declaram católicas. Por quê? Porque muitas vezes elas não sentem essa proximidade da igreja. A igreja saída é ir lá, onde a pessoa se encontra no momento da dor, da doença, da aflição. Preciso contar com essa igreja. E que é a igreja? Não é somente o ministro ordenado, os padres e os diáconos, ou o bispo, mas a igreja é todo fiel batizado, que deve justamente atuar em nome da igreja para que o Evangelho de Jesus esteja nas periferias existenciais, nas dores humanas, esteja lá naquele momento em que a pessoa mais precisa, ela possa sentir a ação da igreja, porque a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja que atualiza nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos em que nós vivemos. Então a igreja de saída é isso, uma igreja missionária, que vive o mandato de Jesus. Ide e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. No seu pronunciamento ontem, o senhor enfatizou bem a questão educacional. Como é que a igreja vai participar desse processo de incentivo à melhoria educacional dos municípios, o senhor falou, mas de uma maneira geral? Nós já estamos provocando essa discussão. Houve um seminário em Natal, em que nós lançamos o Pacto Educativo, e ali foi possível sentar com diversas forças do Estado. Lá estava a governadora,
secretários de educação dos municípios, tinha prefeito, educadores, reitores das universidades, estudantes. Então, nossa grande contribuição é lançar a ideia para que a gente possa se sentar na mesa, para encontrar caminhos. Contemplar o Santo Texto é lembrar de tudo aquilo que Jesus é para nós, nosso Salvador. E essas mulheres e homens também que rezam o texto são mulheres e homens que também se reúnem todas as semanas, às segundas-feiras e terças-feiras, na Igreja Matriz, para reafirmar o quanto nós amamos, o quanto nós acreditamos que ela intercede por nós junto ao seu Filho Jesus Cristo. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Agora nós vamos cantar dizendo isso: sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu. Viva Nossa Senhora! Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos... E é claro, rezamos por ele, pela sua missão frente a todos nós. Graças a Deus que ele está conosco. É ele, são eles e ele de modo especial, sucessor apostólico, que nos leva, que nos... No primeiro princípio, eu gostaria de lembrar esses pontos que são, fundamentais. Primeiro, na comunhão, esse sentimento de pertença. Eu me sinto em comunhão quando eu me sinto pertencente a esta igreja, meus irmãos. Quando eu amo a minha igreja e amando-a, eu me comprometo com ela. Escuto a voz do pastor e vou em busca deste meu engajar-se como pertencente dela. Então, o pertencimento é nessa animação que a gente pede: o Senhor é rei das nossas vidas, é rei do nosso existir, é rei do nosso trabalho. O Senhor é rei. Então, Senhor, vai, na frente, vai. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. A comunidade vai ser assim, vamos lá. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito.
tornasse um serviço ordenado, harmonioso e marcado pela dedicação e compromisso com a obra de Deus. O encontro foi concluído às 9h35 com a bênção dos padres Francisco e Antônio, que entregaram lembranças de agradecimento a Ilza e Michele. Em seguida, foi servido um lanche fraterno aos participantes. Concluo agradecendo de coração a presença de Vossa Excelência Dom João, que nos fortalece e anima em nossa missão. Conte sempre com nossas orações e com a dedicação desta comunidade, que caminha unida na fé e no serviço do Reino de Deus. O que era a igreja? Hoje, qual a sua expectativa enquanto jovem para o futuro, tanto na espiritualidade quanto no desenvolvimento profissional? As respostas destacaram união, fé, santidade e evolução espiritual. Essa dinâmica possibilitou preciosas partilhas, nas quais os jovens se reconhecem como protagonistas da vida em igreja. Houve ainda uma reflexão sobre a importância da visita pastoral, entendida como oportunidade de aproximação, espiritualidade e comunhão com o bispo. O encontro do pastor com suas ovelhas. Na parte final, refletiu-se sobre o papel da juventude na igreja e os desafios que os jovens, desde muito cedo, enfrentam. Foi ressaltado que, onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade, e que essa liberdade cristã deve ser vivida desvinculada das pressões reais. E finaliza naquele módulo: temos que ter a prática da caridade, a prática de se preocupar, de acolher e de cuidar dos necessitados, dos marginalizados. Precisamos, quanto pastorais sociais, nos pertencer e atuar nas ações cotidianas dentro das 4 exigências da ação evangelizadora da Igreja no Brasil: o serviço, o diálogo, o anúncio e o testemunho. Assim, olhamos profundamente para dentro de nós na busca pela conversão, o que naquele momento abriu espaço para falas ricas da Assembleia, na quais transmitiram anseios, angústias sociais, sentimentos de vulnerabilidade no tocante. Dom João Cardoso, aos padres aqui presentes e a toda a comunidade. E para fazer um breve relato dos movimentos, e associações de leigos de Lages, vamos partilhar um pouco. Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 19h38, na Igreja Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Lages, reuniram-se os membros dos movimentos do apostolado da oração, terço dos homens, terço das mulheres, Mãe Rainha, Legião de Maria, Renovação Carismática, Divina Misericórdia e Mãos Ensanguentadas de Jesus, das cidades de Lages, Pedra Preta e Caiçara do Rio dos Ventos, para um encontro de formação e preparação para Cesana, irmãs de Belém, as senhoras Claudilane, Iris e Francisca, que se apresentaram individualmente. A irmã Claudilane iniciou com uma dinâmica que tinha como objetivo demonstrar que a missão de ser catequista não é fácil, mas é possível se tiver a ajuda de todos os envolvidos e unidos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui reunidos
essa tarde de encontro, assembleia, louvor, oração, e também de confraternização. Como é bom estar juntos como irmãos. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, também os ministros ordenados, o Padre Francisco, o Padre dessa paróquia, o Padre Antônio, o Monsenhor Jair, o Diácono José, os nossos seminaristas, todos vocês aqui presentes. Com grande alegria, nós estamos encerrando a nossa visita pastoral, louvando e agradecendo a Deus por esse momento de reflexão, de oração, de escuta, esse momento de louvor. A nossa visita pastoral foi muito rica, porque permitiu a esta comunidade paroquial reunir os diversos setores, auxiliados pelos organismos da nossa cúria, e assim provocar a escuta, como também oferecer orientações para o trabalho pastoral e o trabalho missionário aqui desta paróquia. E a nossa visita pastoral ocorre dentro de um contexto importantíssimo da nossa arquidiocese, que é o nosso sínodo, o sínodo arquidiocesano. Estamos em um processo sinodal e agradeço profundamente esta paróquia, na primeira fase do nosso sínodo que foi realizada, que foi a consulta. Agora estamos caminhando para a segunda fase, que é fazer a síntese dessa consulta que foi feita ao povo de Deus. E essa síntese vai oferecer elementos para construir o nosso instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho que vai orientar as nossas assembleias sinodais no próximo ano. E dessa forma, com essa ampla consulta ao povo de Deus, nós pretendemos, portanto, atualizar o nosso diretório sacramental, o nosso diretório litúrgico, pastoral e também administrativo. Agradeço ao envolvimento dessa paróquia, da PASCOM, que contribuiu para que a consulta externa fosse realizada, bem como a consulta interna. E agradeço imensamente também a equipe paroquial, através dos seus padres, que realizaram as assembleias sinodais em relação aos sacramentos, à liturgia, à administração e à pastoral. E estamos também realizando essa nossa visita pastoral dentro do contexto do ano jubilar. O ano jubilar já foi celebrado aqui no nosso vicariado, na Ilha. O ano jubilar é um momento da graça do Senhor, de renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, para que assim cada vez mais motivados possamos assumir a nossa missão neste mundo. Ouvi atentamente o relatório de vocês, como também os relatórios que nos chegaram a respeito da vida desta paróquia. Entre os relatórios que nós recebemos, nós podemos, portanto, constatar que a nossa paróquia está distribuída em 3 municípios, que é Lages, Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta. E o território da nossa paróquia apresenta uma organização bastante diversificada, porque contempla as áreas urbanas, as sedes desses 3 municípios, como também as comunidades rurais. E uma paróquia que, de certa forma, ela é bem servida. Na área urbana nós temos 5 capelas. Por que é importante ressaltar isso? Porque a igreja também se faz com sinais visíveis. E a capela é um sinal visível da presença da igreja. E que bom que temos 5 capelas na área urbana. No caso de Lages, nós temos aqui a igreja de Nossa Senhora da Conceição e 3 capelas. Ou seja, aqui na sede da paróquia, em Caiçara do Rio do Vento, nós temos uma capela, e em Pedra Preta, mais uma capela. Assim, a nossa igreja na área urbana é marcada pela presença da matriz e mais as capelas. Isso é de grande importância, e cada capela dessa é muito importante que também esteja sempre aberta. A igreja tem aqueles sinais
que são os sinais que nos apontam para Deus. E está literalmente aberta essas nossas capelas. É o momento que o nosso povo pode encontrar a igreja aberta para o momento da oração, momento de estar sós com Deus, não apenas abertas nos momentos litúrgicos, mas sobretudo para que o povo também possa, para a sua oração pessoal, encontrar os nossos tempos serem abertos. E a nossa paróquia, ela dispõe de uma grande vitalidade na área rural. São 12 capelas rurais. No caso de Lages, nós temos 2 capelas e 2 comunidades ainda sem seu tempo próprio, certamente buscando recursos para ter também. Porque quando tem uma comunidade, é importante que cada comunidade também tenha a sua capela. Na área rural de Caiçara do Rio do Vento, nós temos 2 capelas, e na área rural de Pedra Preta temos 5 capelas, e uma em fase de construção. Ao todo, então, a nossa paróquia conta com 17 capelas e comunidades. E assim nós percebemos que somos muitos, ou seja, uma paróquia de um território que abrange 3 municípios, com 17 capelas, ou também, algumas não são capelas, comunidades, que servem para a congregação do povo de Deus. E 7 dessas nossas capelas, das 17 capelas, 7 têm um Santíssimo Sacramento reservado. Isso é de grande importância, que em cada capela, na medida que tem ministros organizados para tanto, na medida que o povo de Deus tem consciência do Santíssimo Sacramento, que também tem o Santíssimo Sacramento reservado para a oração pessoal, de forma que a vida eucarística possa fortalecer cada vez mais a fé do nosso povo. O serviço pastoral aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição é confiado diretamente aos 2 padres, para o padre Francisco, o padre Antônio, o vigário paroquial, e o diácono permanente José. E assim nós rezamos para que eles, como os ministros ordenados, coloquem sempre seu ministério a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, para que desperte cada vez o ministério batismal dos nossos fiéis, para que os nossos fiéis vivam aquele princípio da sinodalidade, que é comunhão, senso de pertença à comunidade paroquial, senso de pertença à igreja, à arquidiocese, participação e envolvimento nas diversas organizações que a paróquia oferece missão, porque tudo isso nós fazemos em vista da missão. Atualmente na paróquia não há comunidade de religiosas, também não tem comunidade de vida ou de aliança. E a vida litúrgica e pastoral é dinamizada de acordo com o calendário, que contempla missas e atividades, como também o atendimento às confissões em diferentes localidades, garantindo assim que cada comunidade tenha assim, o acesso regular à celebração da sua própria fé e tenha acesso aos sacramentos. E essa ampla rede de templos e de comunidades evidencia, portanto, a vitalidade da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Devemos ser igreja viva, e essa presença das comunidades com suas capelas distribuídas no território da nossa paróquia mostra a capilaridade da nossa igreja, está presente em cada local, em cada região, e também mostra que nós somos uma igreja viva, porque é isso que nós devemos ser, igreja viva. Não podemos ser nem morna, nem fria, mas igreja viva, ardorosas, que possam ser entusiasmo, dar a fé e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria, no entanto, de estar chamando a atenção para os dados do censo de 2022. Estudar os censos nos ajuda também a compreender os rumos da nossa evangelização. Por exemplo, quando nós comparamos os dados do censo de 2022 em relação a 2010, aqui em Lages houve um decréscimo daqueles que se declaram católicos. É verdade que a população de Lages também ela diminuiu de 2010 para 2022. A população de Lages ela diminuiu, por exemplo, em 2010
a população era de 10.600 habitantes. Em 2022, a população de 9.800 habitantes, ou seja, quase 800 habitantes, a população de Lages perdeu em 12 anos. Mas houve também uma diminuição ainda mais significativa dos católicos, porque em 2022 éramos 86% da população católica, e em 2010 86% era católicos, e em 2022 76%, ou seja, uma diminuição de 10%. Significa, em termos absolutos, quase 1.000 pessoas, 951 pessoas. Nós podemos imaginar, mas não houve também a diminuição da população, possivelmente muitos que migraram para outras regiões, esses foram do nosso rebanho, mas de qualquer forma é um dado que a princípio de Caiçara era 85% e em 2022 79%, a diminuição de 6%, e em Pedra Preta a diminuição em termos de percentual foi o maior, 12%, em 2010 88% eram católicos, em 2022 76%. Agora um fenômeno que chama a atenção. Qual é o fenômeno que chama a atenção? Por exemplo, chama a atenção um dado relevante em Caiçara. Em Caiçara, quem cresceu não foram nem os católicos, nem os evangélicos ou de outras denominações, mas o que cresceu foi o número de pessoas sem religião. E em Pedra Preta aumenta o número de evangélicos. O que é que significa isso? Significa justamente que nos lugares, é o caso de Pedra Preta e Caiçara, onde não tem o padre residente, o ministro residente, é mais comum o fato de ou católicos migram ou pessoas começam a deixar de professar uma pertença a uma determinada comunidade. Então esse fato nos chama a atenção, porque onde não há o ministro ordenado residente, como é o caso de Caiçara e Pedra Preta, o catolicismo enfraqueceu mais. Em Caiçara, os católicos perderam fiéis e os sem religião cresceram. Nós podemos nos alegrar também, os evangélicos não cresceram. E em Pedra Preta, os evangélicos dobraram o número e os sem religião triplicaram. E esse cenário sugere o quê? Sugere que a carência de ministros ordenados pode favorecer migrações religiosas e o afastamento da prática da fé cristã. E o que é que isso aqui aponta para nós? É claro que nossa arquidiocese nós não temos condições de ter padre residido em Caiçara e em Pedra Preta. Significa que a nossa paróquia tem que ser mais missionária. Significa que não podemos perder de vista a assistência religiosa desses dois municípios, mesmo que aqui a sede municipal envolva muito o ministério dos ministros ordenados. E significa que os nossos fiéis leigos e leigas, graças a Deus, ativos em nossas comunidades paroquiais, cada vez mais assumam o seu protagonismo. Então, apesar dessa maioria, portanto, expressiva de católicos que nós temos e alegramos e demos graças a Deus, nós, a partir dos dados do censo, percebemos que houve um avanço de outras denominações ou daquelas pessoas que se declaram sem religião. E quem declara sem religião não está dizendo que não acredita em Deus. Quem declara sem religião está dizendo que não está vinculado nem à Igreja Católica nem a outras denominações. E isso reforça, por isso, a necessidade e a urgência da nossa presença missionária. Não podemos jamais recuar na nossa presença missionária. Assumir aquilo que a equipe do dízimo aqui falou no seu relatório. Cada vez mais a proposta de ser uma igreja em saída. E o dízimo missionário aponta nessa direção, mas também não apenas o dízimo missionário, mas toda a ação evangelizadora deve ser feita nessa perspectiva. E um outro dado que chama a atenção, qual é? É a urgência para a evangelização da juventude. E essa urgência é mostrada a partir dos dados mais gerais
da população no nosso país. O que está acontecendo em nível do nosso país? Em nível do Brasil, se observa que está tendo uma tendência muito grande de envelhecimento da nossa população. E dentro desse contexto do envelhecimento da nossa população, naturalmente, o envelhecimento também dos católicos. Cada vez mais a nossa igreja começa a ser uma igreja de pessoas mais idosas. Por exemplo, os católicos aqui no estado do Rio Grande do Norte se coloca da idade, a faixa maior de 30 a 59 anos. Tem jovens na nossa igreja. Vemos aqui muitos jovens com essa energia, com essa animação, e isso é muito importante. Mas o fato do envelhecimento da população, o Brasil, por exemplo, os nascimentos está aquém daquilo que era necessário para poder compensar os óbitos. Para que o nascimento pudesse compensar o óbito, era necessário que houvesse uma taxa de nascimento de 2,1, e atualmente a taxa de nascimento é de 1,55, e isso vem consequentemente, tem como consequência o envelhecimento da população. E nós ressentimos isso na igreja. Como? Esse dado repercute também no envelhecimento daqueles que se dizem católicos, e no fato também que muitos jovens, muitas vezes, preferem mais as outras denominações do que a igreja católica. E qual é a alerta aqui? A alerta é investirmos cada vez mais na pastoral juvenil, na evangelização juvenil. E aqui essa paróquia tem um grande potencial, porque tem um batalhão de jovens aqui presente nessa reunião, com toda essa energia e essa animação, jovens da PASCOM, jovens que estão nos diversos movimentos, ou que estão diretamente até mesmo na pastoral juvenil. É com esses jovens, portanto, que nós devemos cada vez mais atrair os outros jovens, para que a nossa igreja, ela seja aquilo que teologicamente constitui a sua essência. Qual é a essência da igreja? A igreja é sempre jovem, sem ruga, ou seja, não é velha, é sempre jovem e sem mancha, pura. E essa realidade teológica da nossa igreja, ela deve também se traduzir na sua realidade sociológica. Por isso, nós não podemos jamais perder de vista a necessidade de evangelizar a nossa juventude, de motivar os nossos jovens católicos, para que eles sejam missionários e apóstolos dos próprios jovens. E um outro dado que chama a atenção é o seguinte, em termos de Brasil, em termos do Rio Grande do Norte. Quando os que trabalham com o censo do IBGE a cada ano fazem um recenseamento, os recenseadores, no que diz respeito ao quesito religião, a pergunta se faz a partir das pessoas que têm acima de 10 anos de idade. Não se pergunta aqueles que têm de menos de 10 anos de idade, e por isso não se conta quando classifica o número de católicos em um município, de evangélicos, ou de pessoas que professam outros credos ou não professam credo algum, não se conta as crianças. Isso levanta um alerta para nós. Qual é o alerta? Temos que investir recursos humanos, energias, temos que investir todo o nosso ardor missionário na evangelização também das nossas crianças, porque são elas que daqui a 10 anos vão ser jovens e vão, na hora que for perguntada qual é a sua filiação religiosa, qual é a sua adesão religiosa, elas que vão dizer se é católica ou não. Por isso nós devemos também investir, ser uma prioridade a catequese de iniciação à vida cristã, a catequese das nossas crianças. E outra prioridade que isso aqui levanta também é a evangelização das nossas famílias. No próprio plano de pastoral da nossa arquidiocese, justamente percebendo esta realidade, a palavra missão aparece primeiro como a prioridade fundamental. Missão, que não é uma novidade, porque afinal de contas, o evangelho de ontem nós escutamos, Jesus sempre viveu em missão e sempre desafiou seus discípulos e os enviou à missão. A missão é sempre a tônica que nós devemos ressaltar. E missão, sobretudo, família, considerando a grande mudança que houve na família brasileira,
e nós atestamos isso também na nossa realidade, e é preciso evangelizar a família para que a família seja a pequena igreja doméstica, onde os nossos filhos, as nossas crianças tenham a primeira experiência da fé, e uma atenção redobrada com a nossa juventude e a nossa criança. Feito esta observação, eu gostaria então de mostrar um diagnóstico geral aqui da nossa paróquia, começando da dimensão litúrgico-sacramental. Me alegra profundamente saber, Padre Francisco e Padre Antônio, que a paróquia tem missa diária. Parabéns! É necessário ter missa diária. E a missa dominical tem boa participação de fiéis, e há horários também fixos para atender as confissões, especialmente quinta e sexta-feira. Parabéns, porque é outra necessidade que nós devemos ter, horários para, seja escutar a confissão do nosso povo, mas também horários para a direção espiritual, para escutar as pessoas, porque nós sabemos que tem uma necessidade de ter um pastor próximo, e justamente nesse momento de poder ter uma orientação, muitas vezes desabafar, e a confissão como a direção espiritual nos ajuda profundamente e faz com que a nossa pastoral seja personalizada. Então me alegra muito saber que a paróquia tem uma atenção especial para isso, com as missas diárias e os espaços reservados para confissões e o atendimento pessoal, a direção espiritual. E nas comunidades, agora porém, que nós percebemos que nas comunidades há poucas celebrações da palavra, especialmente quando o padre não pode celebrar a Eucaristia. Eu sei que são 17 comunidades, é impossível celebrar a Eucaristia semanalmente em todas elas, mas já é possível formar os nossos fiéis para que, mesmo quando não houver a celebração eucarística semanal, os nossos fiéis possam se reunir na capela, seja para fazer as devoções ao terço, ou fazer o ofício de Nossa Senhora, ou a liturgia das horas, mas também celebrar a palavra. E se tem ministros formados, é possível pensar também na celebração da palavra com a distribuição da Eucaristia. É claro que a celebração da palavra não substitui a missa, de hipótese alguma, mas a celebração da palavra com a Eucaristia ajuda os nossos fiéis a alimentar a sua própria fé, e assim, alimentando a fé, manter sempre as suas motivações e o seu sentido de pertença com a nossa igreja. Na dimensão litúrgico-sacramental, envolvido nos serviços litúrgicos da nossa paróquia, temos cerca de 288 agentes de louvar a Deus, de perceber essa multidão que participa dos serviços litúrgicos, 40 ministros extraordinários da Eucaristia, 80 coroinhas, 120 membros da equipe de liturgia, 40 agentes da música, com destaque, por exemplo, para o coral da Imaculada, que é um coral que pude apreciar ontem a qualidade do canto litúrgico, e parabéns para vocês, e cada vez mais busquem sempre se qualificar, se aperfeiçoar, para que de fato a nossa liturgia seja algo divino, momento em que nós possamos fazer a experiência de estar mesmo na liturgia lá nos céus. E também 8 membros na pastoral da acolhida. Isso é muito importante, porque assim nós mantemos a liturgia, que podemos falar, é a alma da igreja, é a identidade, é o cartão de visita de toda a paróquia, de toda a igreja. Manter a nossa liturgias orantes, celebrativas, participativas, e que ajude cada vez mais as pessoas a fazerem uma experiência de Deus. No quesito da catequese, iniciação à vida cristã, a catequese tem buscado se inspirar de acordo com o modelo da catequese de estilo catecumenal, com avanços na formação dos catequistas e também com avanço no número daqueles que são catequizados. Em 2025, temos inscrito 84 catequizandos para a primeira Eucaristia, ou 67 na pré-catequese e 30 na perseverança.
e 20 catequistas atuam em nossa comunidade paroquial. A gratidão para os nossos catequistas, um serviço que é voluntário, que é muito importante e que talvez seria bom ampliar, considerando que nós devemos ter uma atenção especial com nossas crianças e considerando que as nossas famílias hoje, nem todas as famílias, têm aquelas condições desejadas em que os nossos filhos lá encontram espaço para serem iniciados na fé. Por isso, quando diante da transformação da família que nós observamos, a igreja tem que suprir, ser esse espaço em que os nossos filhos que foram batizados realmente tenhamos a segurança de serem iniciados na fé cristã. Apesar desse empenho na dimensão da catequese, nós observamos um déficit no que diz respeito ao quesito integração com as coordenações arquidiocesanas e também a fragilidade do acompanhamento das turmas que fazem a primeira Eucaristia e que fazem a Crisma. É o grande desafio da nossa igreja, tanto acompanhar aqueles que fazem a primeira comunhão, quanto acompanhar os nossos jovens depois do sacramento da Crisma. Talvez uma forma de garantir que os nossos jovens crismados continuem participando na igreja já durante o processo crismal, já ir envolvendo, engajando-os em algum tipo de ação na igreja, confiando algum tipo de responsabilidade, de forma que os jovens, durante esse período que se prepara para o crisma, vão adquirindo também o gosto, e desenvolvendo o senso de pertencer a uma comunidade eclesial. Assim, nesse quesito aqui, o que nós recomendamos é consolidar a catequese batismal, fortalecer também a catequese de perseverança e manter a formação sistemática dos nossos catequistas, já que para uma boa catequese é preciso que os nossos catequistas, que têm uma grande responsabilidade, que é de transmissão da doutrina, sejam bem formados, para que realmente eles possam educar bem, formar bem os nossos catequizandos, os nossos filhos, nossas crianças e jovens. A pastoral familiar e juventude. A pastoral familiar foi criada recentemente, graças a Deus, reúne em torno de 30 casais, com os setores bem estruturados, pré-matrimonial, pós-matrimonial, e também atenção aos casos especiais, e há um cronograma de encontros, de retiros e preparação para o matrimônio. O ECC se encontra em fase de implantação, na fase inicial, mas há perspectivas da pastoral familiar poder avançar ainda mais, sobretudo através da promoção dos encontros de casais com Cristo. E o setor juventude demonstra vitalidade. Aqui em Lages, com 88 jovens cadastrados nos encontros semanais, contudo em Pedra Preta a ação permanece ainda incipiente. Falta essa maior articulação também com o setor arquidiocesano e o incentivo à participação dos nossos jovens em serviços e movimentos. Por isso que é bom, durante o processo da preparação do sacramento da Crisma ou da Eucaristia, como também na pastoral juvenil, e distribuindo a responsabilidade dos nossos jovens, porque os jovens gostam de serem desafiados, e os jovens também gostam de assumir responsabilidades na igreja. E a forma de fazer com que os nossos jovens se sintam corresponsáveis é confiando a eles também missões específicas. E quando nós confiamos missões específicas, os jovens respondem com grande criatividade. Os movimentos e associações de fiéis, como a renovação carismática, terço do homem, terço dos homens, terço das mulheres, terço das crianças, apostolado da oração, Legião de Maria, Mãe Peregrina, grupo de oração Estrela da Justiça, entre outros, mostra o fortalecimento das associações de fiéis e também o fortalecimento da piedade popular que geralmente os grupos e associações de fiéis promovem e alimentam. Esses movimentos são importantíssimos para a vida da paróquia, porque favorece a espiritualidade eclesial, como também
nos oferecem sujeitos para a evangelização. Por isso que é sempre importante cuidar para que os movimentos e associações de fiéis caminhem nesse compasso de integração com toda a pastoral paroquial e que assuma também o plano pastoral da paróquia, de forma que todos nós, sejam as pastorais, sejam os movimentos, associações, os serviços, caminhemos naquela direção que a paróquia estabelece em um determinado período, determinado biênio, ou quadriênio, ou triênio, naquelas metas evangelizadoras que nós devemos alcançar. A pastoral do dízimo conta com 850 dizimistas, ou seja, 7% dos nossos católicos. Com 43 agentes do dízimo, prevalece ainda o modelo que a gente chama de tradicional, do balcão, mas percebe-se um grande esforço para sensibilizar sobre as diversas dimensões do dízimo, a dimensão missionária, eclesial, caritativa e religiosa. Talvez, como o próprio relato da equipe do dízimo aqui sinalizou, é importante pensar no dízimo também missionário. Não é em vista apenas da arrecadação, mas sobretudo o dízimo missionário, porque associa a nosso senso de corresponsabilidade com a igreja, o nosso senso de pertença, e o dízimo é a maior expressão de senso de pertença que nós temos. O dízimo também missionário associa a evangelização. Aí é interessante de pensar também nessa possibilidade. E é também desejável um maior investimento formativo para poder ampliar o alcance e aprofundar a espiritualidade do dízimo, que é a espiritualidade da partilha, é a espiritualidade da comunhão e da partilha. O setor social, criada em 2025, a Pastoral Social desenvolve ações sociais relevantes, e aqui são citadas várias ações e parabéns para essa comunidade, como Sopão Solidário, Natal Solidário, Páscoa Solidária, Carro Solidário. O Carro Solidário é uma experiência típica aqui de Lages e me chamou muita atenção. O Carro Solidário, pelo que eu entendi, é o transporte para que as pessoas idosas e pessoas que têm dificuldade de locomoção possam participar da missa. Excelente iniciativa e parabéns, e continue tendo sempre essa preocupação de criar aquelas condições para que aqueles que não têm, na medida que a cidade também ela é extensa territorialmente, aqueles que não têm mais aquelas condições físicas e habilidade para se locomover a pé, possam ter a graça de participar da Eucaristia. E a Pastoral Social conta com diversos voluntários e com muitos doadores fixos, mas carece da articulação melhor, de uma pastoral mais sistemática. E talvez essa pastoral social mais sistemática pode ser incrementada com a formação da Caritas, que tem incentivado, aonde possível, pensar na formação da Caritas paroquial para integrar esses diversos serviços caritativos, como também integrar com a Caritas arquidiocesana para que, assim, de forma mais articulada, nós possamos ter mais elementos, mais critérios e mais forças para responder a essa grande demanda que é a nossa ação caritativa. Em relação à administração do patrimônio, a prestação de conta da nossa paróquia é organizada, mas embora exista uma multiplicidade de atividades, o desafio que temos em toda a diocese é sempre regularizar o nosso patrimônio. É algo que temos que ter paciência, mas jamais nós não devemos perder de vista essa meta. Na medida do possível, se com os antigos imóveis fica mais difícil a regularização, vamos tentar, sobretudo com as novas aquisições, desde quando recebe o imóvel, cuidar logo da escrituração daquele imóvel. Assim, garante a regularização do patrimônio da igreja. Parabéns para a Secretaria Paroquial, foi o relato da chancelaria extremamente positivo, e assim ficamos contentes de saber que os nossos livros, os nossos arquivos são cuidados com devido esmero. Quais as potencialidades que nós destacamos aqui na nossa paróquia? Pelos relatórios,
são potencialidades aqui desta paróquia: o zelo pastoral do pároco e do vigário paroquial, que mantém uma presença muito próxima das comunidades e que promove a unidade na paróquia, como também o acompanhamento espiritual dos fiéis. Parabéns, portanto, os nossos ministros, Padre Antônio, Padre Francisco. Continue mesmo sendo assim esse padre pastor, que está próximo do seu rebanho e que acompanha e que cada vez mais revitaliza a sua própria fé. O outro ponto a outra potencialidade é a vitalidade litúrgica e também musical, com destaque para o coral da Imaculada e a participação expressiva de ministros, 288 no ministério litúrgico. Isso é de grande importância. A equipe de liturgia, quando fez o seu relato, lembrava que a liturgia exige preparação, de fato. Nosso Senhor, quando foi celebrar a primeira ceia, a primeira coisa que ele fez, ele mandou os apóstolos, 2 deles, que foram cuidadosamente preparar o espaço onde a ceia foi celebrada. Então a liturgia jamais pode ser improvisada. Por isso que a gente deve sempre assumir com grande rigor, com grande cuidado, amor e zelo a ação litúrgica da nossa igreja. E esse é um ponto de potencialidade aqui da paróquia, que é a vitalidade litúrgica. Também outra potencialidade é o crescimento da pastoral social e a consolidação de iniciativas solidárias, como essas iniciativas que eu falei aqui: o Sopão Solidário, Carro Solidário, entre outros, e as campanhas sazonais que faz em momentos que exige atender determinadas urgências, bem como o número de voluntários que tem aqui na paróquia e doadores, pessoas que se doam justamente para essa causa social. Outra potencialidade é o dinamismo da juventude, especialmente em Lages e Caiçara, com grupos organizados e a inserção de jovens em pastorais, como os Coroinhas, Pascom, a Renovação Carismática Católica, entre outros. Outro ponto positivo são os esforços ou potencialidade para revitalizar os movimentos tradicionais, como a Legião de Maria. A Legião de Maria faz um bem enorme numa paróquia. A Legião, ela consegue articular bem a mística, a oração com a missão, porque sabe que o legionário, ao mesmo tempo que ele é desafiado para a oração, rezar o texto e tudo, mas ele também toda semana tem a obrigação de visitar famílias, hospitais. Então é importante revitalizar esses movimentos de fiéis leigos e leigas, porque esses movimentos como Legião de Maria, Apostolado da Oração, Terço dos Homens, das mulheres, das jovens, das crianças, revitalizam a nossa espiritualidade. Outra potencialidade é a boa participação dos fiéis nos sacramentos e nas festas dos padroeiros. Isso levanta sempre a necessidade de organizar bem as festas do padroeiro e encarar a festa do padroeiro como um momento rico de missão e de evangelização. Outra potencialidade é a qualidade da comunicação paroquial, fortalecida com a PASCOM. Graças a Deus eu pude perceber isso durante a visita pastoral, a eficiência da PASCOM nos três municípios em que nós visitamos, equipe de jovens que fazem com grande eficiência e tem um grande zelo e também amor de fazer essa cobertura, do ponto de vista comunicacional das atividades da paróquia. E outra potencialidade importante é a disponibilidade dos nossos fiéis leigos e leigas, dos nossos agentes para a formação. O exemplo está aqui, essa assembleia que estamos desde as 2 horas, uma assembleia com um número significativo de fiéis, de crianças, jovens, adultos, como também pessoas já da terceira idade. Isso mostra que o nosso povo tem vontade, cada vez mais, de ser qualificado para assumir com amor e ardor a missão evangelizadora. Os desafios que nós podemos falar e recomendações é ampliar as celebrações da palavra com a possibilidade de distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística nas comunidades onde as missas ocorrem ocasionalmente, intensificar a formação daqueles que assumem atividades litúrgicas, dos nossos leitores, salmistas,
ministros extraordinários, acolhimento, equipe de canto, garantindo sempre a qualidade litúrgica das nossas celebrações. A catequese e iniciação cristã, necessidade de consolidar a perseverança na pós-eucaristia e após a crisma, e fortalecer também a catequese batismal, ou seja, daqueles adultos que vêm pedir o batismo para os seus filhos, de modo que a catequese batismal seja um momento também do anúncio, do querigma, em que nós despertamos as nossas famílias para a sua participação na igreja. Em relação à juventude, a importância, o que a gente recomenda? Estruturar melhor o setor juventude nos 3 municípios, sobretudo em Pedra Preta, e incentivar sempre mais o protagonismo juvenil, bem como a inserção dos nossos jovens, nos diversos serviços da comunidade eclesial. No que diz respeito à família, é consolidar o ECC, ampliar os encontros de noivos, garantindo assim também a continuidade e o acompanhamento daqueles que realizam o matrimônio, e integrar as ações da pastoral familiar com o plano do pastoral paroquial. Em relação à administração e ao patrimônio, elaborar um plano de regularização fundiária do nosso patrimônio e manter sempre essa boa governança que a gente percebe que é aqui na paróquia. Parabéns. E em relação à ação social, é integrar as diversas atividades caritativas aqui da paróquia, como também capacitar melhor os nossos agentes para que a caridade esteja sempre no centro também das nossas preocupações. E cada vez mais buscarmos a sinodalidade, ou seja, essa integração com os organismos arquidiocesanos, como também a integração aqui na paróquia das diversas experiências pastorais, e a valorizar sempre mais a corresponsabilidade dos fiéis leigos e leigas. E um quesito que eu chamo a atenção, assim como orientação, que é intensificar uma presença pastoral missionária, seja em Caiçara do Rio do Vento, seja em Pedra Preta, onde justamente pelo fato de não ter um padre residente, nossos fiéis podem correr maior risco, de migrarem para outros credos ou de perder o entusiasmo na própria fé. E investir nas lideranças locais. Preciso que nós tenhamos leigos bem formados, de forma que nossos leigos bem formados, com a espiritualidade sólida, seguro da sã doutrina, possam ser esses missionários que nos diversos ambientes vão fermentar com os valores do Evangelho, os ambientes de sua atuação natural. Enfim, a visita pastoral nesta paróquia Nossa Senhora da Conceição revelou que nós temos aqui uma comunidade paroquial viva, dinâmica, marcada por uma fé madura e sincera e grande disposição em avançar na missão. Parabéns, sempre avante. Como também o zelo do pároco, do vigário paroquial, bem como do diácono permanente, que, juntos com as lideranças leigas, mantém sempre acesa a chama do Evangelho. Constatou-se, porém, que a ausência, talvez, do ministro ordenado nesses lugares, Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta, fragiliza a frequência aos sacramentos e o acompanhamento pastoral, favorecendo tanto a migração para outras denominações, como também o distanciamento da prática religiosa. E esta realidade interpela toda a paróquia. Claro, também interpela a nossa arquidiocese para buscarmos sempre dar atenção a todas as nossas comunidades eclesiais, para que ninguém se sinta carentes da presença da igreja e ninguém sinta a ausência da mensagem do Evangelho. E enfim, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer todo o acolhimento de vocês, do pároco, do vigário paroquial, do diácono, das autoridades aqui desses municípios, nesses dias aqui que nós passamos. E louvo e agradeço a Deus que vocês continuem cada vez mais com esse entusiasmo, amando a Igreja Católica, buscando cada vez mais fortalecer a fé, para que assim nós nos coloquemos nesse estado permanente de missão. Muito obrigado, Deus sempre os abençoe.
e os fortaleça na missão. Amém. Agradecidos pelas palavras encorajadoras do nosso bom pastor, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para esse último momento do nosso Encontrando o Povo de Deus. Convidamos Monsenhor Jailton da Assim nós formamos a Igreja Matriz com o nosso arcebispo, Dom José Cardoso, o nosso pároco, Padre Francisco, nosso vigário, Padre Antônio, o senhor Jailton, o diácono Josélio, toda a comunidade do povo de Deus, comunidade de fé viva, comunidade católica viva, atuante e proclamando a sua fé.
Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu que se derrama no altar, e um anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu que se derrama no altar, e um anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu. Confio na intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a nossa padroeira, os frutos dessa visita pastoral. Que Nossa Senhora sempre nos ensina a dizer sim a Deus, com grande simplicidade, mas também grande alegria e compromisso, para que Nosso Senhor encontre cada vez mais neste povo uma igreja unida, fraterna. É de gratidão. Nossa comunidade realmente foi mexida. A sua presença nos trouxe a alegria de saber que estamos unidos em um coração que na verdade nos indica o céu, que é o Senhor, o Cristo. E vejo um homem não só sábio, mas e é na fé, na esperança em Cristo Jesus, uma vida enraizada nele que devolve íntimo na nossa vida. E vamos cada vez mais consolidar tanto a pastoral social quanto o dízimo, através do qual nós podemos fazer o uso para amar, para manifestar a fé. Fica então o meu agradecimento de coração sincero aos meus colaboradores, ao senhor Jamil, Padre Francisco, Padre
Antônio Roberto, que é o que vocês têm direito, que é a razão de ser do nosso ministério. Nosso ministério existe para fortalecer. A proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e sempre. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.